Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos presenciando algo muito estranho na igreja evangélica. Na verdade, a Bíblia já nos alertou sobre essas coisas que estão acontecendo, né? Está crescendo uma onda muito grande mesmo de pastores e cantores gospel que estão saindo da igreja, simplesmente por causa de seus desejos e vontades, abandonando a sã doutrina e deixando-se se levar por doutrinas de demônios. Essa é a verdade. E isso não é de hoje, né? Desde a época em que começou esse grande movimento do liberalismo, né? Que depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Essa nova onda de pessoas saindo da igreja e não dando crédito mais à palavra de Deus se tornou muito comum. Então, nós precisamos tomar muito cuidado para que esse fermento não entre na nossa casa, na igreja em que nós frequentamos. E nesse vídeo, a gente vai falar exatamente sobre por que alguns pastores e cantores gospel estão saindo da igreja e estão simplesmente assumindo aquilo que eles são. Né? Por isso que está crescendo essa ideia de igreja inclusiva, igreja que apoia o lesbianismo, igreja que também apoia o pastorado feminino. Essas coisas aí estão crescendo. Ainda falando sobre essa questão da igreja, tem os cantores gospel também. Alguns deles estão se assumindo como gays, né? Estão se assumindo como homossexuais e algumas cantoras gospel estão se tornando lésbicas, né? E tudo mais. E a igreja está deixando essas coisas, né, acontecer naturalmente. Não estou dizendo que nós devemos ter preconceito com essas pessoas, não. Mas a igreja deveria, anteriormente, falar sobre essas coisas, falar sobre o perigo. Hoje em dia, você percebeu que muitas igrejas não ensinam sobre sexualidade? Parece que os pastores têm medo de tocar nesse assunto. Nós falamos sobre dízimo, nós falamos sobre amar o próximo, nós falamos sobre perdoar o próximo. Então por que nós não falamos sobre sexualidade? Qual a dificuldade de ensinar sobre sexualidade e também mostrar o que Deus estabeleceu como aquilo que é agradável diante dele, ou seja, a união entre um homem e uma mulher? Por que a gente não ensina isso? Nas escolas estão ensinando ideologia de gênero. E nas nossas igrejas? Está ensinando como pintar a Arca de Noé. Aí fica difícil. Mas enfim, essa nova onda aí está crescendo bastante. Pastores estão saindo da igreja e abrindo uma outra igreja com a teologia liberal e inclusiva. Então virou uma bagunça, tá? E nesse vídeo eu vou falar exatamente sobre por que essas coisas estão acontecendo na igreja. Por que isso se tornou tão natural conforme o tempo foi passando, né? Hoje em dia, um cantor ou um pastor assume que é gay, a igreja fala, nossa, eu já sabia. Mas, tipo, isso deveria ser algo assustador para nós. Deveria ser algo que confronte a nossa ideia de pregação. Porque a gente está pregando um evangelho muito fácil, sem renúncia, sem falar contra o pecado sexual, sem falar contra a soberba e tudo mais. Na internet, o que está crescendo são pessoas que fazem analogias, pessoas que pregam essa teologia coaching e tudo mais. E esses cantores gospel, né, a maioria deles que se desviaram, acompanham essas pessoas. Gostam dessas pessoas que pregam dessa maneira. Então, você que prega essa teologia coaching, você que prega essa teologia antropocêntrica, você também é culpado. Sabia? Você é culpado. As palavras de Jesus confrontavam o pecador. É claro, Jesus não massacrava o pecador, mas ele mostrava o pecado que aquela pessoa estava cometendo e para que ela se arrependesse de seus pecados. Hoje em dia a gente fala, não, isso aí é problema psicológico, é problema do coração, não é pecado. É assim que está o nosso meio hoje em dia. Antes de falar sobre esse assunto, eu quero indicar esse livro, tá bom? Com Vergonha do Evangelho, de John MacArthur. É muito bom. E eu queria ler aqui, lá na página 13, ele fala o que é o mundanismo, né? Em nossos dias, o mundanismo raramente é mencionado, e menos ainda identificado com aquilo que ele realmente é. A própria palavra começa a soar como algo antiquado. Mundanismo é o pecado de permitir que os apetites, as ambições
ou a conduta de alguém sejam moldados de acordo com os valores do mundo. Então, algumas igrejas já abriram, né, as portas para o mundanismo. Esses cantores fazem o que quer, cantam o que quer na hora que são convidados para cantar ali em um congresso ou em uma conferência. Tá uma bagunça, mundanismo, né? Você pode ver por aí cantores cantando música secular no momento do culto, né? Pessoas gritando o nome do cantor, se tornou uma bagunça, uma idolatria. É claro, gente, eu não quero aqui falar que todas as igrejas são assim, não. Tem igrejas que são sinceras, tem igrejas que ainda, né, preservam a sã doutrina de Cristo. E isso é magnífico. Mas, entretanto, essas igrejas grandes aí que chamam esses pregadores famosos, né, com essa teologia liberal, muitas pessoas gostam. Aí o que acontece? Eu posso ser gay e eu posso ser cristão. Eu posso ser lésbica e eu posso também ser evangélica. Né? Eu posso ser um pastor gay e simplesmente abrir uma igreja conservadora. Não, não pode, gente. Tá tudo errado. Mas vamos falar sobre isso. E agora eu quero mostrar para vocês alguns motivos que levam essas pessoas a se desviarem do caminho do Senhor. Por exemplo, muitas pessoas estão buscando satisfazer os seus desejos. A igreja, e muitas vezes, passa a mão na cabeça e não exorta com medo de julgar. Por isso que muitos estão se desviando. Aí tem um texto em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, que diz que nos últimos dias as pessoas iriam fazer, né, doutrinas de demônios. E iriam também chamar mestres de acordo com a vontade deles, para fazer novas doutrinas e uma vã filosofia. Então é isso que está acontecendo. E o interessante é o seguinte, né? O que nós devemos fazer para que isso não aconteça? A primeira coisa, nós devemos exortar essas pessoas. Exortar não é apontar o dedo e julgá-las, tá? É mostrar o pecado, falar o que está acontecendo e mostrar na Bíblia o que a igreja deve fazer diante daquele pecado. A pessoa que mais teve exortação na Bíblia, sem dúvida nenhuma, foi o nosso jovem Timóteo. Né? Paulo exortou Timóteo demais. Então por que nós não devemos exortar as pessoas que estão indo para o caminho errado, indo para o liberalismo, para essa teologia coach, né, egocêntrica, que faz com que o homem fique satisfeito com seus pecados sem renúncia? A igreja deve exortar, porque Paulo também fez isso, Jesus fez isso, e a Bíblia nos ensina a fazer isso também. E o interessante é o seguinte, que depois de exortar essa pessoa, né, devido àquele pecado e tudo mais, devemos ter um acompanhamento. Devemos saber como que essa pessoa está lidando após a exortação. Após a pessoa compreender o que era errado e o que era certo. Aí a passagem está em Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Tá bom? Sobre a questão de nós instruirmos as pessoas na palavra de Deus para que elas possam seguir no caminho correto. E por último e fundamental é o aconselhamento pastoral. Tá? Paulo nos ensina que devemos instruir uns aos outros. Em Romanos capítulo 15, versículo 14, fala sobre isso. É importante uma pessoa que está em evidência, né, aí nas redes sociais, né? Você que é cantor gospel, você que é famoso, você que é um pastor também famoso, você deve ter um aconselhamento pastoral. Nós achamos que só porque somos pastores, nós não precisamos de outros pastores para nos aconselhar. E sim, precisamos. Precisamos, porque às vezes nós erramos e não vemos. Nós caímos e às vezes nós não identificamos que caímos. Agora, quando se trata dos cantores gospel, aí é fundamental ter um aconselhamento pastoral. Gente, tem cantor gospel por aí que sai pregando em várias igrejas que não tem nem pastor direito. A gente, às vezes, nem sabe que igreja esse cantor congrega. Não tem um aconselhamento pastoral. Não tem pessoas que ali ajudam eles, né, a caminhar no caminho correto, né? Às vezes, quando você fica famoso demais, a soberba sobe, né, pro coração. A mente começa a se tornar poluída. E o que acontece? As pessoas acabam desviando da igreja.
e começam a estabelecer a sua própria doutrina. Isso é perigoso, tá bom? Antes de continuar esse vídeo, aqui está o Pix. Se você quiser ajudar a manter esse canal com qualquer tipo de contribuição, é só você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code, tá bom? Aí você pode fazer qualquer depósito. Eu serei muito grato, tá bom? Mas vamos voltar novamente ao nosso assunto. Então, esses cantores gospel, esses pastores, estão se desviando do caminho do Senhor, porque eles estão fazendo doutrinas que estão agradando a vontade deles. E quando nós fazemos isso, nós podemos até mesmo apostatar da fé. Assim como aconteceu com Kleber Lucas, né? Leonardo Gonçalves e tantos outros. Está se tornando muito comum. Entretanto, negligenciar o aconselhamento pastoral pode se tornar um perigo para aqueles que vivem viajando por todos os lados, né? Por todo o Brasil e tudo mais. Porque você está em uma igreja, você está ali cantando, e depois chega um cara pregando a palavra, e prega de uma maneira, aí você vai à noite para uma outra igreja, né? Para uma outra igreja, e ali tem um pastor pregando de outra maneira. Então é importante você ter um mentor, alguém que te aconselhe, para que você não se desvie do caminho do Senhor. Porque são muitas pregações e você deve ter um bom pastor que te ensine teologicamente sobre a Bíblia. É por isso que, né, esses cantores estão se desviando. É o fato, gente, não tem por onde fugir. Vamos falar agora sobre o liberalismo, esse fermento de Satanás que entrou na igreja. A influência do liberalismo radical vê e trata o texto bíblico como produto exclusivamente humano e sem participação de algo sobrenatural no processo histórico de confecção do texto bíblico. Deixa eu falar de uma forma bem clara. O liberalismo acredita que, por exemplo, a Bíblia ela é um livro que é literário. Tá bom? Ali a Bíblia não tem como incentivo mostrar às pessoas que ali aconteceu uma ação sobrenatural, mas simplesmente narrar que existiu alguém, né? Algum personagem. Então, o liberal, ele vai negar alguns fatos bíblicos, dizendo que ali foi apenas ação humana e não divina. Aí o que acontece? Esses liberais que acreditam nessas teorias acabam, né, fazendo e criando doutrinas que são humanistas, negando até mesmo, em algumas vezes, a divindade do próprio Cristo. Não, Jesus não existiu, foi apenas uma figura histórica, né, no decorrer da humanidade. Então os liberais, alguns deles, vão por essa linha. E isso é muito perigoso, porque daí você pode simplesmente negar as doutrinas bíblicas e estabelecer doutrinas a partir do seu ponto de vista. É por isso que o feminismo está crescendo, o movimento LGBTQIA+, está crescendo. Por quê? Eles narram a Bíblia, eles interpretam a Bíblia da forma que eles querem. Eles interpretam de uma forma totalmente equivocada, falando que não, aquele pecado ali que eles estavam fazendo, e Paulo estava exortando eles, era por causa daquela época, mas hoje em dia não precisa mais dessa doutrina. Aí o que eles fazem? Eles começam, né, a ter a relação íntima entre eles, né, pessoas do mesmo sexo, e falam que não é pecado. Não é pecado. Então o liberalismo é um fermento do demônio que entrou nas igrejas. E isso é muito perigoso. Agora, olha só. O liberalismo teológico abriu muitas portas para vários movimentos no decorrer da história. O feminismo e o movimento LGBTQIA+, ganharam relevância em nossos dias. Isso daí é muito claro, né? É muito claro. As pessoas estão se assumindo de uma forma mais natural, não tem mais peso na consciência do pecado que habita neles, né? Em vez de lutar contra esse desejo por pessoas do mesmo sexo, não. Eu vou me deleitar, eu vou simplesmente desviar do caminho do Senhor, porque isso daí a psicologia explica. Freud explica isso, né? Tem a ver com sexualidade, né? Tem a ver com intimidade. Gente, é isso que esse pessoal pensa. É isso daí. Tá bom? Então tá virando uma bagunça. O liberalismo ajudou bastante para que esses movimentos crescessem com o tempo. Agora, um outro fato interessante é o seguinte. Por que chegamos a esse ponto?
né, para encerrar agora esse vídeo. Por que nós chegamos a esse ponto? É por causa das pregações antropocêntricas e a falta de exposição da palavra. Essa é a verdade. O primeiro ponto que eu coloquei é a pregação coaching, tá bom? Esses cantores gospel e esses pastores são motivados a vencer na vida e não vencer a luta contra o pecado. As pessoas ficam mais livres para viver de uma forma mais aberta e sem renúncia. Ou seja, em vez de lutar contra o pecado, não. Eu vou me lançar ao pecado. Vou deixar que a carne ganhe de mim. Né? Existe uma luta entre o espírito e a carne. Quem vence mais? Vai vencer quem você mais alimentar. Se você alimentar sua carne, a carne vai vencer. Se você alimentar o espírito vai vencer. É por isso que muitas pessoas estão se desviando da igreja. Aí, um segundo ponto que eu quero falar é a nossa resposta final. Por que essas pessoas se desviam do caminho do Senhor, né? Inventam doutrinas, viram gays e tudo mais. É porque eles são atraídos pelo pecado deles. A Bíblia nos diz que cada um é tentado pelo seu próprio pecado, como está em Tiago capítulo 1, versículo 14. Por isso a importância de lutar contra o pecado. Então é o seguinte, ó, o Espírito Santo, em muitas vezes, ele vai mostrar para nós alguns sinais de algumas pessoas que têm a tendência de se desviar do caminho, né, do Senhor. Aquele jovem que tem uma voz mais afeminada, que gosta de ficar com as meninas em vez de ficar com os meninos. Isso é muito típico. E depois que ele passa dos 18 anos, acaba se assumindo gay. Então, a gente tem que ficar preparado diante disso. E saber lidar com essas pessoas. Não é fácil. Aquele pastor que vive defendendo pautas de esquerda. Aquele pastor que gosta de defender a sociedade e os valores governamentais. E às vezes se esquece da igreja. Então, essas pessoas, né, têm a tendência de ir para um caminho muito distante da doutrina de Cristo. E a gente consegue ver esses sinais por aí. O interessante é que aqui, ó, no texto que eu mostrei para vocês, né, em Tiago capítulo 1, versículo 14, diz que a pessoa, ela é tentada pelo seu próprio pecado e ela cai. Porque Satanás sabe exatamente o pecado que habita em nossos corações. Então, se alguém luta contra o homossexualismo, então essa pessoa vai ter tentações todos os dias, mas ela deve lutar, porque Satanás ele vai jogando sementes, né? Vai jogando um monte de semente ali. Agora, aí no último tópico, cantores e pastores estão se tornando gays e apostatando da fé por causa do pecado que está dominando eles. O que nós podemos extrair desse vídeo? É que as pessoas estão deixando-se levar pelo mundanismo, criando doutrinas que não são de Cristo e satisfazendo os seus pecados. E a culpa não é da igreja, muitas vezes, é da pessoa que não lutou contra o pecado. E ainda por cima acabou aderindo a algumas teologias que são contrárias à Bíblia. Por exemplo, o liberalismo, né? A teologia feminista, né? Essa nova teologia que está crescendo por aí. Sendo assim, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. E se você gostou, não se esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. E que Deus o abençoe. Em nome de Jesus, amém.